Muito bem. Nosso tema, retenha o que é bom. Nós conversamos ontem sobre esse segredo, esse, entre aspas, metabolismo. Se eu conseguir fazer o exame da realidade, de tudo que acontece ao meu redor, com eficiência, e conseguir ser ensinável, conseguir absorver, retendo as lições boas, as experiências boas, os conselhos bons. Eu tenho um amigo chamado Miqueias da Paz Barreto, é um pastor já bem idoso. Alguém já ouviu falar nele? Miqueias da Paz Barreto. Ele tem uma mania, um hábito muito interessante. Ele coleciona, tem gente que coleciona borboleta, selo, não é? Ele coleciona promessas de Deus. Ele vai lendo a Bíblia, quando ele descobre uma promessa, então ele anota. Ele coleciona promessas de Deus. Coisa boa é você ir na jornada da vida colhendo e guardando coisas que podem ajudar você amanhã, hoje e amanhã. Né? Falamos também ontem sobre a importância da gente desenvolver nessa rotina a arte de abrir mão de coisas, sentimentos, experiências, até mesmo apegos. Né? Nós nos apegamos com muita facilidade, tem que abrir espaço para novas experiências, mais de Deus, né? Eu lembrei daquela oração que alguém orou comigo há coisa de uma semana. Eu lembro que, acho que foi no culto de quarta-feira, o irmãozinho orou assim: Senhor, tira de mim tudo que o Senhor não colocou. Porque quando nós estamos cheios de outras coisas que não são colocadas pelo Senhor, isso ocupa nosso espaço, nossa mente. Por isso, firma minha mente em Ti, Senhor, né? É a nossa oração. Aí hoje pela manhã, nós conversamos um pouco sobre o que reter. E nós ontem fizemos um exercício, e mais de 80 irmãos, porque alguns me apresentaram hoje o papelzinho com a sua sugestão. Então, mais de 80 sugestões de o que reter. Muitas sugestões relacionadas à família. E realmente este é o nosso bem maior, né? Temos que guardar a família, porque perdendo a família, parece que desestrutura tudo e perdemos tudo. Então, e foram muitas sugestões, muitas sobre a questão dos valores cristãos, né? Dos valores morais. E hoje de manhã, então, nós falamos, ou enfatizamos, ou escolhemos entre esses muitos aspectos ou valores que precisam ser guardados, retidos. Nós falamos sobre a importância de você reter seu foco na eternidade. E então apontamos alguns exemplos de como que Jesus andou pelo mundo tentando fazer os homens a pensarem a eternidade, menos aqui o terreno e mais a eternidade. Pastor Grego Frizel, ele diz que até mesmo nossas orações, nossos pedidos, ele diz que nossas orações, na verdade, são uma lista de pedidos. Então ele fala sobre a importância da gente orar, trabalhar os interesses de Deus, em que Deus está envolvido, quais são as suas batalhas, as suas lutas, e então orarmos os assuntos de Deus e pensarmos mais as questões da eternidade. E em segundo lugar, nós destacamos ou enfatizamos a importância de retermos o cuidado com a nossa própria vida, as nossas condições para continuar ministrando. Retenha condições para continuar ministrando, para não ser encontrado desqualificado. Então, tome conta de ti mesmo, né? Invista em você mesmo. Sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque mesmo que você esteja, digamos,
comprometido com as questões da eternidade. Se você é desqualificado, então toda essa paixão pelo reino de Deus perde o sentido, porque você tornou-se um soldado que não pode ser utilizado na obra do Senhor. Então retenha, mantenha, conserve as condições de ser usado por Deus naquilo que está ao seu alcance. Pois bem, agora à noite, concluindo a nossa conversa, eu quero destacar então um terceiro bloco, um terceiro raciocínio, ou um terceiro valor que precisamos reter. E para isso eu quero ler um pequeno texto que está em Gênesis, no capítulo 45. Nós lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22, ontem à noite, quando nós falamos: examine tudo, guarde o que é bom e evite o que é mal. Hoje pela manhã nós lembramos 2 Timóteo 4, 6, quando o apóstolo Paulo disse: concluí a jornada, guardei a fé. Agora eu quero ler Gênesis capítulo 45, os primeiros versículos. Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Meus irmãos, eu estou com 31 anos de ministério e já vi algumas experiências muito fortes. Às vezes, eu penso que, e eu sei que isso não é adequado, mas dá vontade de largar tudo e cuidar da minha própria vida. Porque muitas vezes os homens se revelam muito difíceis. Uma vez um pastor me ligou e disse: Juraci, eu vou chutar o balde. Eu vou largar tudo, eu não aguento mais. Lidar com os homens, muitas vezes, é muito difícil, muito cansativo. A gente está cheio de boas intenções, a gente quer trabalhar, quer servir, e muitas vezes as nossas motivações são questionadas. Eu me lembro que no meu primeiro quinquênio de ministério, na verdade, nos meus primeiros 2 anos de ministério, eu estava numa madrugada, 2 da manhã, chorando e dizendo para Deus: Senhor, eu não dou conta. E não era por causa do diabo, não. Era por causa de alguns irmãos líderes da igreja. Eu dizia: Senhor, eu não dou conta. O Senhor precisa fazer a parte do Senhor e fazer a minha também. Aí eu senti naquela madrugada que Deus sabe, não é para acostumar não, hein? Mas dessa vez você pode deixar, eu resolvo. Os homens são muito difíceis e nós precisamos de muita persistência, muito foco. Então, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é: nós precisamos reter a nossa confiança, a nossa esperança nos homens a quem nós estamos ministrando. Isso tem a ver com os nossos filhos, com as nossas ovelhas, com os nossos colegas,
com os nossos pastores. Nós não podemos abandonar e desistir. Motivos não faltam, mas nós não podemos, porque se nós desistirmos deles, então não adianta o nosso foco na eternidade e não adianta as nossas condições de ministrar, para ministrar, porque nós desistimos. Nós estamos com uma visão boa do reino de Deus, nós estamos capacitados, equipados, preparados, mas nós desistimos do homem. E eles não são fáceis. Veja o caso de José como apenas como um primeiro exemplo. Vocês todos conhecem bem essa história. Vocês conhecem bem que José tinha razão. Os sonhos dele eram sonhos do Senhor. Ele era o mocinho da história. No entanto, ele tinha inveja, traição, uma confusão familiar tremenda, foi vendido, jogado na cisterna, né? Ele sofreu tudo quanto é tipo de adversidade. Agora ele está numa situação de vitória, de honra, é o bambambam, é ele que manda, ele tem todo o trigo nas mãos, ele controla todas as coisas. Era a hora dele se vingar, era a hora dele colocar lavar a roupa suja, e no entanto ele fala isso que está falando aqui, ó. Ele não tinha desistido. Uma das expressões mais fortes para mim é quando ele vira para os irmãos e diz assim: eu sou José, o meu pai ainda vive? Quer dizer, ele não desistiu da família. Há algumas coisas que não tem jeito. Nós estamos realmente amarrados a ela e nós não temos alternativa, né? Eu gosto de dizer que a minha sogra vai ser a minha sogra enquanto ela ou eu viver. Entende? Não tem jeito. Entende? A família a gente não tem como descartar, não é como o micro-ondas ou o celular que vive quebrando. A gente não tem como trocar. Então eu não posso desistir. Há situações que eu não posso desistir. Assim também as minhas ovelhas. Enquanto eu estou pastor de uma igreja local, eu não posso desistir, por mais difícil que a pessoa seja. Aquela oração de Jesus lá em João 17 é tão forte, não é? Quando ele ora ao Pai e diz: Pai, eu tomei conta delas enquanto eu estava aqui. Enquanto eu estava nesse ministério, eu tomei conta delas e nenhuma delas se perdeu, a não ser mesmo o filho da traição. Eu tomei conta delas. Então eu preciso tomar conta delas, contra todas as sugestões da minha vida, do meu coração querendo descansar, querendo ficar em paz. Então José é definitivamente uma inspiração para nós, de insistir. Estou para encontrar um pastor que nunca teve um problema com as próprias ovelhas. Conversei com um pastor, aliás, o pastor que me batizou, pastor Cosme. Fui conversar, pastor Cosme, com o pastor Gessi Fructuoso. Ele me batizou. Quase mais de 50 anos de ministério. Aí, fiquei sabendo da história, liguei para ele falou assim: Juraci, é um negócio muito, muito interessante. Eu casei os meninos. Aí eles tiveram um filho. Aí eu apresentei o filho na igreja. Depois eu batizei a criança. Depois eu casei essa criança. Agora, adulto, ele está fazendo mobilização para me tirar da igreja. Ele falou isso assim, tão doído. E isso acontece conosco, entende? Os homens, às vezes, sabem ser ingratos, sabem ser mesmo malvados, e eles machucam muito a gente. Olha, esse José é um exemplo de alguém que foi machucado pelos da própria família. Às vezes, irmãos, nós somos machucados mais pelos da própria família. Seja a família de sangue, seja a família de fé. Às vezes, os da própria casa conseguem nos machucar muito.
E José disse para eles: não fiquem tristes, não. Ele não perdeu a doçura mesmo diante daquela situação. Por que ele não perdeu a doçura? Por causa do foco. Ele disse: foi Deus que permitiu tudo isso. Porque havia um plano em andamento, um plano de Deus. E esse plano de Deus estava em execução. Vocês não percebiam, mas ele estava em execução. Foi Deus que me mandou para cá para providenciar sustento para vocês, para que vocês pudessem ser preservados depois. Então, esse sentimento de missão que nós, pastores, temos, é ele que nos dá sustentação. Nós não podemos desistir das pessoas, porque elas são o nosso negócio. Agora, tivemos uma batalha grande com uma irmã. Tem uma coisa correndo para aí afora, combatendo a igreja, a instituição, o pastor, o dízimo. Tem uns líderes da nossa própria família que eles gostam de desconstruir. Então eles combatem tudo e eles pegam todos nós, jogam tudo dentro de um saco de uma farinha só e batem. Então, uma irmã membro da minha igreja, afastada, fui procurar, visitei, levei um diácono para ir comigo e tal, conversando, e muita energia. Deve ter umas 10 ou 12 páginas, laudas, de mensagens trocadas com ela depois da visita. Lá pelas tantas, eu falei: mas irmã, então, que ela não chama mais de pastor. Não me chama mais de pastor. Os pastores estão roubando as ovelhas na cabeça dela. Então tem um guru aí que está fazendo a cabeça, fez a cabeça dela. Aí, lá pelas tantas, eu virei e falei: mas irmã, então diz, o que eu sou para você? Aí ela virou, escreveu lá no Facebook: um funcionário assalariado de uma instituição que engana as pessoas. Aí aquilo me provocou mais ainda. Eu falei para a Cristina: não vou perder. As pessoas conseguem ser difíceis. Elas conseguem nos machucar. Mas nós não podemos desistir delas, porque desistir delas é desistir do próprio ministério. O nosso negócio, o nosso ministério tem a ver com as pessoas. E às vezes as mais difíceis. Tem uma história aí que alguns dos pastores mais talentosos foram os mais capetinhas quando eram pequenininhos, né? Eu não confio muito nisso não, mas dizem. Então, não desista, mesmo que eles pareçam não merecer. Porque você não vive prioritariamente para eles, ou por eles. Eu não me esqueço, pastor Gunther Carlos Krieger, uma vez alguém mencionou: pastor, o senhor deve amar muito os índios, porque tantas décadas entre os índios, traduzindo a Bíblia, e não deve ser fácil mexer com índio. Eu elogio vocês que gostam de missionários aí entre índios, deve ser um negócio complicado mexer com índio, né? Mas a resposta do pastor Gunther foi muito interessante. Ele disse: não, o amor que eu tenho com os índios não é suficiente para ter me mantido lá esses anos todos, essas décadas todas. Eu não fiquei lá esses mais de 30 anos por amor aos índios, mas por amor a Jesus. Então eu não desisto deles, porque eu amo a Jesus. Então, qual que seja a explicação da sua motivação, não posso desistir. Desistir das pessoas é desistir, digamos, da vida, porque se o ministério é a nossa vida, desistir das pessoas é desistir da nossa própria vida. Eles podem parecer que não merecem, mas eu não posso desistir. Até porque a minha compreensão da realidade ela é muito incompleta. Uma vez, meu primeiro ministério de tempo integral, eu era muito jovem, e a família que me levou para a igreja, que me convidou para a igreja,
que era a cúpula de direção da igreja, onde eu tomei a primeira refeição, porque a minha cozinha não estava montada ainda. 6 meses depois, eu percebi quão difícil era aqueles irmãos. E um grupo enorme que estava afastado da igreja, distanciado dos trabalhos, porque eram os problemáticos. Assim fizeram a minha cabeça. Mas logo, logo eu descobri que era o contrário. Então, as nossas compreensões a respeito das pessoas, elas nos traem muito. Pessoas que parecem boníssimas, depois com o tempo se revelam tão complicadas. E pessoas que são às vezes meio atrevidas, falam muito, depois se revelam bênção na vida no ministério da gente. Então, tudo isso é muito complicado. E o resumo é, eu não posso desistir. A minha tarefa não é desistir. Né? Eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu para cuidar. O meu negócio é continuar, o meu negócio é insistir. José insistiu e foi vitorioso. Não desista dos outros, mesmo que o destino deles pareça fatal. Essa é uma outra visão. Você olha para a pessoa, quantas vezes isso aconteceu? A pessoa está embriagada, a pessoa está caída na calçada, você olha assim, não tem solução. Né? Eu imagino que seria mais ou menos a mesma visão para um homossexual, a mesma visão para uma prostituta, a mesma visão para uma pessoa que está tão marginalizada. Eu não devo desistir, eu não posso desistir, porque o meu negócio não é desistir das pessoas. Gosto muito daquela imagem da irmã de Moisés. Conhecem o contexto histórico? As crianças tinham que ser mortas pelas parteiras. E Moisés nasceu e era um menino lindo. Colocaram Moisés onde? Num cesto. Colocaram o cesto num rio. Qual que era o destino previsto para aquela criança? O destino previsto era o pior possível. Mas a irmã dele, parece que com 12 anos, não é? Alguma coisa assim, ela foi acompanhando o bercinho que andava pelo rio. Não foi? E aí ela viu que a filha de Faraó pega o berço com aquela criança e vê. Ela chega para a filha do Faraó e diz assim: você gostaria que eu conseguisse uma mulher das hebreias para tomar conta dessa criança? Essa frase mudou a história. Porque uma menina de 12 anos não desistiu do irmãozinho. Então, mesmo que as pessoas demonstrem assim, um destino meio fatal, meio terrível, a gente precisa insistir, porque os caminhos de Deus são pouco prováveis. A gente não tem ideia do que Deus pode fazer com as pessoas. O nosso negócio é lidar com as pessoas, investir nelas e guardá-las. Nosso ministério é as pessoas. Não desista, portanto, mesmo que elas pareçam tão destinadas à morte. Como é que eu vou para uma cidade, ministrar numa cidade? A cidade está entregue à idolatria, entregue ao pecado. Se eu não acreditar que o destino daquela cidade, daquelas pessoas pode ser modificado. Retenha sua confiança nas pessoas. Deus não desiste delas tão facilmente. Não desista só porque elas se revelam dragões do desânimo. Não vai dar certo, isso não tem como prosperar. A gente escuta isso com muita frequência. Lembra de Caleb? Lembra dos espias que foram? Ora, tem aqueles que vão tentar nos desanimar, mas a gente se firma, se apega na promessa de Deus, na ordem de Deus, e então prosseguimos. Daqueles espias que foram vigiar a terra e que trouxeram um relatório ruim, todos eles morreram. Só não morreu os que trouxeram o relatório positivo, que não desistiram e que estimularam o povo. Então, não desista diante das palavras negativas. Como a palavra negativa
hoje em dia. Eu não sei se vocês têm esses fóruns, na nossa denominação, tem lá grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, e se você lê aquilo, dá um desânimo, parece que tudo está tão ruim, né? São dragões que sugam toda a motivação da gente, eles desconstroem tudo, e não é bem assim a vida, especialmente quando nós lidamos no pequeno grupo da igreja local. Não tem nada mais gratificante do que lidar com a igreja local, né? Eu sou homem de denominação, já fui homem de igreja local, voltei a ser ministro de igreja local, e isso é muito gostoso, porque você percebe realmente como as pessoas podem ser também bondosas. Não desista de esperar frutos das pessoas. Quantas vezes nós discipulamos, parece que não está indo para lugar nenhum. Parece que não está havendo desenvolvimento na igreja, mas está. Está sim. Entende? Deus está fazendo a obra. O que acontece é que nós nem sempre colhemos no mesmo canteiro que plantamos. O apóstolo dizia, um planta, outro coloca água, outro coloca adubo, mas é Deus que dá o crescimento. Nós fazemos uma parte desse processo que é Deus quem desenvolve. Então, a minha tarefa, eu estou pastoreando a igreja, então, a uns eu estou semeando a semente do Evangelho, a outros eu estou estimulando, a outros eu estou discipulando, dando retoques, e eu não tenho que ficar muito preocupado com o crescimento, com a colheita dos frutos ali no meu tempo. É muito gostoso, depois que você sai de uma igreja, e então vai para um outro ministério. E agora com o Facebook tem muito disso. Dia do pastor, por exemplo, de vez em quando entra uma ex-ovelha para falar coisas bonitas para a gente, né? Eu não me esqueço do sermão que o pastor pregou, eu não esqueço do conselho que o pastor me deu. Então, nós vamos plantando e às vezes nós não recolhemos de imediato o fruto do nosso trabalho, mas nós continuamos investindo. Alguma coisa está sendo feita e isso é maravilhoso. Então não desista, mesmo que não pareça, não seja visível o fruto, o seu trabalho não é vão. Meu irmão, creia, o seu trabalho não é vão. Aquele conselho, aquela conversa, aquele encaminhamento, aquela dica, aqueles muitos sermões, nada disso é perdido. Às vezes você olha e diz, um pastor me ligou muito triste da vida. Ele começou o ano com um hall de membros, uma quantidade de membros, e estava terminando o ano com um membro a mais. Ele estava desanimado, porque ele batizou 30 pessoas naquele ano. Mas ele estava numa cidade em que não tinha oportunidades de emprego e nem de estudo. Então, os mais corajosos, os mais visionários, eles, especialmente os que tinham experimentado uma conversão genuína, eles saíam, pregaram o evangelho e genuinamente, sem adulteração, né? Encoraja muito as pessoas, fortalece muito as pessoas. Então, o que eu dizia? Os melhores, se podemos dizer assim, estavam saindo o tempo todo. Ele batizou 30 num ano e terminou o ano com um membro a mais no hall de membro. Ele estava desanimado. Queria largar tudo. E aí fui conversando com ele e mostrando que o trabalho que ele estava fazendo, que Deus o estava usando ali naquela cidade, mesmo que ele não pudesse perceber de imediato os frutos. Meus irmãos, quando a gente chegar no céu, provavelmente, não entendo muito desse negócio de teologia, mas eu imagino que a gente vai descobrir eu não sei como é que vai ser a memória no céu, né? Não sei nem como é que é a memória aqui, mas eu imagino que boas surpresas podemos ter lá, de pessoas que a gente nunca imaginava que pudesse estar ali.
Uma vez eu e Cristina fomos à cidade onde nós tivemos nosso primeiro ministério. De repente nós estamos na rua, é gostoso voltar na cidade onde a gente viveu há muitos anos, né? Nós estamos lá, aparece um homem desse tamanho. Olha assim, vem em direção a Cristina, quase que eu saí para o tapa, mas eu achei que não era adequado, porque ele era muito alto. E chegou para a Cristina e abraçou a Cristina. Cristina, quem não sabe, ela é bem 1,53 m. Aí, abraçou a Cristina assim, quase a sufocou. E se derramou em choro. E chorava copiosamente. Quando ele conseguiu se recompor, ele disse: a senhora foi minha professora da IBD. E aí descreveu um pouco do que a Cristina foi para ele. Não desista do garoto de nariz escorrendo. A gente não sabe o que Deus está fazendo. Quem podia passar naquela cisterna, olhar lá para baixo, um garotinho raquítico, magrinho, todo sujo de lama. Quem podia imaginar que Deus iria fazer com ele o que ele fez? A menos que você tenha uma bola de cristal, não desista, porque você não sabe os planos de Deus para cada pessoa. Então não desista de esperar frutos. Continue investindo. Não desista, mesmo quando as pessoas se parecem acovardadas. Esse é um outro problema que eu enfrento, imagino que você também. Agora é o outro lado da história. Tem pessoas que estão cheias de recursos, cheias de talento, cheias de forças, cheias de oportunidades, e elas precisam ser provocadas. O rabino que foi pego roubando gravata, ele falou um negócio muito interessante. Bom, não sei se ele é ladrão, não. Só sei que disseram que é, né? Não posso desistir dele também, não, mesmo sendo rabino. Ele falou: a nossa missão é confortar os aflitos e afligir os confortáveis. Todos são nossa missão, não é? Então, na outra ponta, tem aqueles que estão gordos, cheios de condições de contribuir. Aí eu lembro de Mardoqueu com Esther. Ele precisava muito dela. Ele estava ministrando, tomando conta do povo de Israel, e ele precisava muito da Esther. Havia um decreto, ia morrer todo mundo, e ele vira para a sobrinha e diz: olha, você precisa se mover, você precisa fazer algo. E olha a luta dele com ela. E ele vira para ela e diz: olha, quem sabe foi para isso que você está aí, para essa oportunidade. E ele insistiu com ela. E ela estava com muito medo, porque se ela procurasse o rei e o rei não estendesse o bastão, o que acontecia? Ela morria. Ela estava num conflito, numa crise existencial enorme. Era a vida que estava em jogo. Ela tinha muitos compromissos sociais. Então, esse é o problema dos ricos da nossa igreja, dos famosos da nossa igreja, dos que podem, que detêm recursos na nossa igreja. E nós temos que tocar neles, mexer com eles, e eles têm para oferecer, e eles precisam ser provocados. Então, eu não posso pensar só nos pobres, nos que têm o destino definido para a morte, para os que estão sofrendo os complicados, mas também para aqueles que têm condições de contribuir. Eu preciso também lembrar deles. Eu não fui chamado para apenas socorrer os aflitos. Eu fui chamado também para despertar aqueles que estão cheios de dons, cheios de recursos e que estão parados com seus pijamas.
Então não desista, mesmo que eles estejam temerosos. Não desista, portanto, continue trabalhando e ministrando. Então esta é, meus irmãos, o que eu senti no coração compartilhar com vocês. Retenha a sua confiança nas pessoas. Imagino que fazendo isso, nós vamos viver experiências como José viveu. Nós vamos viver experiências como Ana viveu. Ana queria ver o fruto do Senhor na sua vida. E ela não desistia, e ela insistia, ela queria que o milagre de Deus acontecesse. Agora, por que é que eu não posso mesmo desistir das pessoas? Mesmo sendo elas difíceis. Porque Deus não desistiu de mim. Ou eu não sou tão difícil como elas? Não sou? Não é você também, ou você é o santinho da história? Não somos difíceis? E Deus não desistiu de nós. Há alguém mais difícil do que Saulo? Jesus não desistiu dele. Lá vai ele no caminho para Damasco, ele vê uma grande luz, cai por terra, vê uma voz falando com ele, e ele pergunta: quem é? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você está dando e você está me dando muito trabalho. Mas você está indo para Damasco e eu estou atrás. E ele se derrama e se tornou o maior missionário de todos os tempos, porque Cristo não desistiu dele. Um pastor estava num concílio para vocês é outra coisa, né? No exame de doutrina, o Gessé perguntou para o candidato: como foi que você encontrou Jesus? Boa pergunta para o exame de doutrina? Aí esse candidato começou a recapitular a sua própria história. Ele foi voltando, seminário, foi voltando, começou a chorar diante do banca. Quando ele se recompôs, ele disse: eu não encontrei Jesus, foi Jesus quem me encontrou. Respondeu bonito, né? Foi aprovado. Mas não é esse o fato de cada um de nós. Não éramos todos nós difíceis, ainda somos. Eu não falei que a sogra do pastor Silvado diz que Jesus salva a alma, mas não dá educação? Nós também somos difíceis. Pergunta para minha esposa, para você ver se não é. E Jesus não desiste de mim. Então, eu escrevi uma oração que quero encerrar compartilhando com os irmãos. Porque, pensando no que nós conversamos ontem, pensando no que nós conversamos hoje de manhã e pensando aqui agora, se eu tenho que reter algo, se eu sou ministro, se eu sou uma ministra, se eu tenho que reter algo, é a minha confiança nas pessoas, no sentido de que Deus pode transformar essas pessoas. Por mais difíceis que sejam, elas podem se tornar salvas e podem muitas vezes se tornar grandes ministros também na seara do Senhor. Não perca o foco na eternidade. Você não será aqui o nosso descanso. Não descuide da sua própria vida. Proteja as condições para continuar ministrando. E retenha a esperança nas pessoas. Porque esse é o seu negócio. Você não pode desistir delas. Mantenha as pessoas no seu coração. Eu gosto muito quando penso nessa luta nossa com as pessoas, porque as nossas dificuldades estão principalmente relacionadas com pessoas. Mas eu lembro de uma frase de alguém que disse: antes de acharmos algum diamante, temos que andar por muita lama. Né? A gente lida com muita luta, e nessa caminhada, nessa lama aí de mundo, a gente acha pepitas
que são preciosas para o Senhor. Então eu escrevi, porque eu sabia que eu ia esquecer, eu escrevi e sugiro então uma oração. Quer baixar a sua cabeça e, se for o caso, repita no seu coração comigo. Eu escrevi: Senhor, desenvolve firmeza em meu caráter. Firmeza que me faça resistir até a morte naquilo que é a tua vontade para a minha vida. E firmeza também para renunciar tudo que atrapalha ou atrasa a realização da minha vocação. Dá-me sabedoria para aprender continuamente e forças para renunciar ao que o Senhor não aprova ou não quer ver em mim. Que sempre haja espaço em mim para mais de ti. Protege-me, não permita que eu seja desqualificado, mas que eu seja aprovado por ti. Dá-me forças do Senhor para me levantar cada vez que eu for derrubado ou que cair. E ajuda-me, Senhor, a não desistir de uma única ovelha, seja na família, no mundo ou no rebanho, enquanto o Senhor mesmo não desistir dela. Confirme em meu coração todos os dias que eu estou no teu caminho e que eu não fique satisfeito enquanto não perceber que a glória é tua e somente tua. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.